Senhoras, senhores, jovens, queridos companheiros de ideal espírita, abençoe-nos Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Para o nosso coração, é uma alegria aqui estarmos nessa noite, finalizando a terceira semana espírita do Vale de Jequitinhonha, realizando o lançamento do livro A Cura Real. As nossas primeiras palavras são de agradecimento. Primeiramente a Deus, pela oportunidade do trabalho que nos foi concedida. A Jesus, o nosso divino e amado Mestre, aos benfeitores espirituais que nos têm tutelado no trabalho de divulgação do Espiritismo, e em especial nessa noite, a Aliança Municipal Espírita do Vale do Jequitinhonha. Recordamos-nos que há 3 anos atrás, no ano de 2010, quando aqui nos aportamos pela primeira vez, fomos recebidos pelos amigos e companheiros de outrora, o reencontro de almas queridas, realizando este trabalho nas terras do Vale. E desde então, temos vindo todos os anos, tentando levar as boas novas de alegria, com a larga distância que temos daqueles que foram os primeiros seguidores de Jesus, que seguiram a proposta do Mestre, quando no dia de Pentecostes, ele disse: ide e pregai, levai a minha mensagem a todos os povos, e onde se fizer necessário. E assim, nós que somos os cristãos, no transcorrer dos tempos, temos tentado fazer e colocar em prática a proposta de Jesus. Gostaríamos de agradecer a confiança dos amigos do Vale por ter nos favorecido essa oportunidade de trabalho. Nessa noite em especial, aos amigos de Turmalina que nos auxiliaram na revisão doutrinária e ortográfica do livro A Cura Real, Levi, Lúcia, Ivete, companheiros de Belo Horizonte também que nos ajudaram nessa revisão, para que este evento, hoje realizado nessa noite, pudesse, sob as bênçãos de Jesus, acontecer. Esperamos que estes breves momentos que aqui passarmos juntos sejam o mais agradável possível. Desde o surgimento do homem na terra, a criatura buscou a sua sobrevivência. A lei de conservação é uma das leis naturais da vida. E o homem primitivo, que vivia nas matas, nas selvas, com muito esforço, ele lutava contra as intempéries da vida, se refugiava nas cavernas, até que descobriu a vida em bando, onde a vida se tornaria mais fácil. À medida que foi alargando o seu conhecimento, e de forma natural o mundo foi evoluindo, a tecnologia surgindo, avançando também a ciência médica, as possibilidades de trabalho no campo saúde e doença também aumentaram. O binômio saúde e doença foi trabalhado no transcorrer dos tempos, fazendo com que hoje a criatura humana pudesse receber da ciência médica uma sobrevida na cura das suas doenças e enfermidades, dos emplastos e ervas,
o mundo avançou para cirurgias de alto calão. Daqueles trabalhos realizados pelos pajés nas tribos, agora nos hospitais, através da tecnologia, a cura para enfermidades antes tidas como incuráveis. Mas se o mundo avança vertiginosamente para as conquistas da cura material, o grande questionamento que realizamos esta noite é se na mesma proporção nós estamos buscando a cura real. Porque muitas vezes queremos curar o exterior. Mas será que a proposta é de apenas curarmos o físico? Ou estamos também buscando a compreensão para curar o nosso interior, a nossa alma? O Espiritismo, ser essa doutrina consoladora que nos esclarece, que nos instrui, vai nos trazer através dos seus postulados, que é muito mais que combater os defeitos. É necessário que nós encontremos as causas. Muitas vezes, no transcorrer da nossa existência, dedicamos-nos para poder curar as nossas feridas externas. Mas a proposta do Espiritismo é que encontrar as causas dessas feridas da nossa vida, para que, tratando-as, possamos encontrar as causas, a fim de erradicá-las. O grande questionamento que se faz no meio acadêmico, através de cientistas, médicos, aqueles que buscam compreender o comportamento humano, é porque adoecemos. Porque a doença e a enfermidade surgem na nossa vida. E vamos encontrar a explicação numa série de fatores. Hoje a ciência médica demonstra que estamos a todos os momentos sendo influenciados pela natureza, nos contaminamos a partir da vivência de uns com os outros dentro da sociedade, as doenças infecto-contagiosas. Mas na noite de hoje, nós queremos ir um pouco além, para entendermos o cerne da questão, o porquê do nosso organismo físico vão surgir as enfermidades. Emmanuel, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier, no livro Pensamento e Vida, vai dedicar um capítulo para falar acerca da saúde. E este benfeitor espiritual vai nos informar que todas as nossas atitudes, todos os nossos pensamentos ficam impregnados no nosso espírito, na nossa mente. A partir do momento em que, através do nosso livre-arbítrio, nos afastamos das leis divinas, nos envolvemos com o mal, cultivamos vícios e imperfeições, nós vamos encharcando o nosso ser espiritual com essas debilidades, que mais cedo ou mais tarde vão aparecer no nosso corpo físico, através das enfermidades. Acredito que todos nós que estamos aqui reunidos esta noite já escutamos pelas doutrinas orientais os chamados chakras, os elos de ligação que existem entre o nosso corpo físico e o nosso corpo espiritual. O corpo físico é essa argamassa que nós possuímos para a nossa vida de criatura na terra. O corpo espiritual é um espírito imortal, que sobrevive após a morte e continua na vida eterna. O espírito imortal traz consigo todas as suas conquistas, amealhadas durante toda a sua existência. E quando nós nascemos, este espírito
que muitas vezes está encharcado pelas debilidades, pelas suas escolhas, vai transferir para o corpo físico, através destes elos de ligação, aquilo que conquistou através das suas vivências. Muitas enfermidades vão surgir na nossa vida a partir de escolhas que fazemos no nosso dia a dia. Quantas criaturas estão contaminadas pelas doenças sexualmente transmissíveis por causa da promiscuidade? Quantos são aqueles que têm cirrose por causa do uso e abuso da bebida alcoólica? Ou câncer de pulmão por causa do fumo usado demasiadamente? Mas existem também aquelas enfermidades que aparentemente, quando nós buscamos a causa, não encontramos. Hoje os cientistas já vão demonstrar que os nossos sentimentos, aqueles cultivados no nosso interior, eles também vão fazer que surjam no nosso corpo as doenças e enfermidades, como por exemplo o rancor, o ódio, a mágoa. Tudo isso são ruminâncias que trazemos dentro do nosso ser espiritual e que vai se transformar em desequilíbrios que surgem no nosso corpo. É por isso que a proposta espiritual da doutrina espírita é para que nós combatamos essas causas que estão dentro do nosso ser, para que modificando e transformando nós possamos encontrar a cura real. Possamos realmente depurar o nosso ser espiritual para encontrarmos a real felicidade. Certo dia, o benfeitor espiritual Fritz Steiner, o autor desse livro no campo espiritual, ele nos disse em relação às doenças que surgem no nosso corpo: melhor ter o corpo físico doente do que a alma. Quando o nosso organismo está enfermo, é porque o nosso espírito está se depurando. Se soubermos passar por aquela experiência, nós estamos expungindo os males do nosso espírito para que ele possa encontrar a sua redenção. É necessário que nós entendamos que a doença e a enfermidade não é na nossa vida um castigo de Deus, mas uma oportunidade bendita para a nossa redenção. Muitas vezes nós nos sentimos culpados pelas nossas atitudes no nosso dia a dia, mas a culpa é um sentimento negativo que deve ser banido do nosso ser. Porque Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, ela vai nos dizer que ninguém é culpado de absolutamente nada. Nós somos responsáveis. Somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelos nossos direcionamentos. São semeaduras que nós fazemos na nossa caminhada, e quando as árvores crescem e recolhemos os frutos, muitas vezes eles são amargos. Mas é a consequência da nossa própria escolha. Aquele que semeia vento, colherá tempestade. Mas aquele que semeia flores, vai colher perfumes na sua estrada. Dessa forma, nós vamos perceber que durante a nossa estada na Terra, que muitas vezes é muito rápida, porque a vida na Terra é uma passagem, nós vamos passando por essas experiências dolorosas, enfermiças, para que nós sabemos lidar com essa situação, encontremos verdadeiramente a cura real. Neste livro que lançamos esta noite, A Cura Real, o Espírito Fritz Steiner, ele vai fazer uma análise das 27 curas realizadas por Jesus no Evangelho. Ele vai retirar o espírito da letra para que nós entendamos o que Jesus quis realizar
com aquelas pessoas que o procuraram. A mulher hemorroísta, aquela mulher que sofreu um fluxo sanguíneo há mais de 12 anos e que ao tocar nas vestes de Jesus ficou curada. O paralítico de Cafarnaum, aquele que desceu do telhado e ao cruzar os seus olhos com o de Jesus, o mestre mandou que ele se levantasse e andasse. O paralítico de Betesda, aquele homem que há 38 anos encontrava-se alterado, dolorido, jogado às margens da estrada próxima à piscina em Jerusalém, quando o mestre o soergueu do chão, trazendo-lhe a cura. O cego de Jericó, aquele homem que estava à margem da estrada, e quando o mestre passou, devolveu-lhe a vista física. Ou ainda o cego de Siloé, aquele que Jesus cuspiu no barro, fez lama, colocou nos olhos dele e mandou que lavasse no tanque de Siloé, e ele também recobrou a vista. A ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim, nos quais ali estão presentes a cura de um processo cataléptico, em que Jesus os retira da letargia para que eles pudessem voltar à convivência com seus familiares. E assim tantas outras maravilhas que o Evangelho de Jesus nos fala e que chamamos de milagres. A doutrina espírita, que tem profundo respeito por todas as religiões, ela vem nos esclarecer na obra A Gênese, a quinta obra da codificação, onde o Espírito de Verdade vai nos trazer, por intermédio de Allan Kardec, que a palavra milagre foi cunhada para designar tudo aquilo que o homem não conseguiu explicar. Tudo aquilo que é sobrenatural, extraordinário, o homem chama de milagre. Mas quando nós percebemos a presença de Jesus na terra, aquele que veio para trazer as leis divinas aos homens, aquele que veio para trazer o Evangelho do amor, ele de modo algum poderia contrariar as leis da natureza. E quando vamos estudar as suas curas, nós vamos entender que, em verdade, o que ali ocorreu foi o conhecimento das leis do universo, foi o conhecimento das leis que norteiam a cada um de nós no nosso dia a dia. E Jesus, sendo o Espírito mais puro que esteve na terra, pôde realizar e curar aquelas pessoas que o procuravam. Neste livro, A Cura Real, conforme nosso companheiro Charles vai dizer na apresentação da obra, está o encontro de dois espíritos encarnados e também a presença de um ser espiritual que vem do mais além para nos auxiliar. Dois seres encarnados que estão em busca da cura real e um ser espiritual que nos traz a verdadeira cura. Aquele que nos fala, o medianeiro, que seria o intermédio para que este valoroso espírito Fritzschaim, um companheiro, um amigo, o mentor de todas as horas, pudesse vir para poder nos esclarecer as maravilhas do Evangelho. E encarnado, o nosso amigo Chaves, que é convidado pelo benfeitor espiritual, fez uma análise de cada uma das curas, buscando, através de pesquisa, em diversos livros espíritas e não espíritas, as informações necessárias para compilar os textos, informações tiradas do Antigo Testamento, do Novo Testamento, das obras psicografadas por Francisco Cândido Xavier, de Valdo Pereira Franco. Fritzschaim, no prefácio do livro, ele vai dizer que o seu intento não era trazer inovações, não era falar termos técnicos e científicos acerca das curas de Jesus, mas era de um modo muito simples,
trazer-nos o conhecimento das verdades da vida, para que no transcorrer da nossa existência nós pudéssemos lidar bem com as nossas enfermidades, entendendo-as na nossa caminhada para curarmos-nos interiormente. Fritzschein, com seu carinho, com a sua dedicação, ele delineou este trabalho e vai nos trazer diversos apontamentos nas curas de Jesus, estabelecendo uma visão mais alargada acerca dela. Muitas pessoas confundem Fritzschein com o espírito Adolf Fritz, aquele espírito que trabalhou durante muitos anos com José Rigol, realizando curas. Mas este espírito não é o mesmo. É porque na Alemanha, local em que ele viveu na sua última encarnação, o nome de Fritz é muito comum, como aqui no Brasil, João, José, Maria. Este Fritz é outro espírito, também abnegado, que vem nos orientar e nos instruir. Na noite de hoje, nós gostaríamos de trazer uma visão panorâmica acerca dessas 27 curas de Jesus. Já que, durante essa semana, em cada cidade pelas quais nós passamos, falamos sobre uma determinada cura. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, a quarta obra da codificação, ele vai nos dizer que para que nós possamos nos curar interiormente, para que nós possamos encontrar a nossa cura real, é necessário que o ser tenha ou desenvolva dentro de si 3 fatores importantíssimos: a fé, o merecimento e a vontade. Quando a criatura consegue aliar estes 3 aspectos em sua vida, ela consegue modificar a sua estrutura para poder realmente curar-se interiormente. A fé é essa mola propulsora da nossa vida. A fé, conforme disse Jesus, é capaz de mover montanhas. Aquele que tiver fé olhará para aquele monte e dirá: passa-te daqui para ali, e ele passará. De certo que essas montanhas não se referem aos montes de terra que vemos espalhados pelas estradas ou em nossas cidades, mas são as nossas montanhas interiores, as nossas aflições e as nossas dificuldades. Ter fé em nós mesmos. O primeiro passo é acreditar em si mesmo, que se é capaz. Encontrar dentro de si as potencialidades para poder seguir adiante. Ter fé em Deus, que é o nosso Pai maior, que não desampara a nenhum dos seus filhos. Ter fé no médico que procurarmos para realizar o tratamento, no medicamento que estamos tomando para amainar ou erradicar a nossa dor física. Porque quando nós estabelecemos a nossa mente essa certeza de que iremos conseguir, os campos se alargam ainda mais, para que no mais alto possam verter em nosso favor as benesses. Ter fé não é apenas crer, é muito mais do que isso, é saber. Muitas pessoas acreditam que ter fé é cumprir com as suas questões religiosas, ir uma vez por semana na igreja, no templo ou na casa espírita, realizar uma tarefa, participar aqui ou lá de alguma festividade religiosa. Ter fé é muito mais do que isso. Um dos apóstolos de Jesus, Tiago, ele vai dizer que a fé sem obras é morta. Traduzindo as palavras de Jesus quando nos disse que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então é necessário
que nós encontremos dentro do nosso ser essa fé pura e verdadeira, arregimentada no conhecimento, para que possamos ter o primeiro passo a fim de alcançarmos a cura dos nossos males. Conta-nos o Evangelho que certo dia Jesus passou pela região de Tiro e de Sidom, quando uma mulher aflita, desgrenhada, suja, começou a gritar Jesus no meio daquela pequenina multidão que o acompanhava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. A mulher não parava de gritar. Ela tinha a confiança, a fé, de que se Jesus a escutasse, ele poderia curar a sua filha, que estava tomada pelos espíritos impuros, chamados na Bíblia de demônio. Naquele instante, Jesus, em silêncio, continuou a caminhar. Parecia que ele não escutava o clamor daquela mulher, mas a verdade ele queria trazer uma mensagem para os seus seguidores. Foi quando os apóstolos, incomodados, disse a Jesus: Senhor, despede essa mulher, porque ela vem atrás de nós como se fosse uma louca. E Jesus, olhando para eles, lhes disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ele já havia dito aos seus apóstolos muito antes que havia vindo ao mundo não para aqueles que são saudáveis, mas para os que estão doentes. E aquela mulher, com o destemor das mulheres do Evangelho, ela continua a rogar, ajoelha-se aos pés de Jesus, agora aproximando-se mais dele, e segurando em suas mãos, ela rogava: Senhor, socorre-me, socorre a mim e a minha filha. E Jesus então lhe disse: Não fica bem tirar o pão dos filhos e atirá-lo aos cachorrinhos. Aquela mulher não era judia, ela era sírio-fenícia, e por isso era desprezada pelos homens daquela região. Jesus diz essa frase para a mulher cananeia, não para feri-la, não para magoá-la, mas para dar a sublime lição àqueles que o escutavam e a nós outros que iríamos estudar depois o seu Evangelho. Porque aquela mulher, ela baixa a cabeça e com extrema humildade ela diz a Jesus: Isso é verdade, Senhor. Não convém que nós tiremos o alimento dos nossos filhos para jogar aos cachorrinhos. Mas eu te digo que os cachorrinhos, eles ficam à beira da mesa do seu Senhor, esperando que as migalhas caiam para poder mitigar a sua fome. E era naquele instante, em outras palavras, dizia a Jesus que ela poderia ser comparada assim ao cachorrinho, que ela estava desejando as migalhas do seu Senhor para mitigar a sua dor, que era ver a filhinha doente. E Jesus, de modo extraordinário, vai soerguer aquela mulher do chão e vai dizer: Mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E a filha da mulher cananeia fica naquele instante curada, porque a mãe, desejosa, tendo fé, creu que Jesus pudesse fazê-lo como verdadeiramente o fez. Mas se nós precisamos ter fé para encontrar a nossa cura, é preciso também ter merecimento. Jesus nos disse que Deus dá a cada um segundo as suas obras. Para
para que nós possamos amenizar as nossas aflições, para que nós possamos passar com galhardia pelas vicissitudes do caminho e vencer os obstáculos. É necessário que nós consigamos, dentro do nosso ser, agir para poder alcançar o merecimento. Muitas vezes na nossa vida, quando nos acontece algo ruim, nós dizemos: ah, eu não mereço. Outros ainda com falsa humildade, quando acontece algo bom, também dizem: ah, eu não mereço. Mas Deus é infinitamente justo, misericordioso, bom. Ele dá exatamente a cada um de nós aquilo que merecemos. Porque senão seria um pai que escolhe ao filho que daria graça, ao filho que daria felicidade, enquanto ao outro seria desgraçado da sorte, seria doente. Por que tantas diferenças no mundo? Porque criaturas nascem saudáveis e outras totalmente doentes. Porque criaturas nascem e vivem 50 anos sofrendo, passando por dificuldades, e outras vivem apenas 5 dias e partem para o mundo espiritual. O que explicar isso, senão a lei da reencarnação, a possibilidade de nós passarmos por diversas vidas, depurando o nosso espírito e também o nosso merecimento, a partir das escolhas que fazemos na nossa caminhada. No Evangelho de Jesus, existe uma cura notável de 10 homens que se encontravam juntos por causa da dor. A dor também une. A dor faz com que a família esteja voltada para aquela criatura que sofre. Muitas vezes os familiares estão cada um para um canto. E quando surge a dor, a enfermidade de um ser amado, reúne aquela família novamente. A dor une as criaturas para juntas poderem passar pela dificuldade e vencer. E foi justamente isso que aconteceu com os 10 leprosos. Os leprosos, naquela época de Jesus, eles deveriam ser retirados da sociedade e jogados no vale dos imundos, os cemitérios dos mortos-vivos. Mas aqueles homens, a Bíblia não nos conta por que e como, conseguiram não ser levados para aquele local, e eles ficavam escondidos numa estrada próximo de uma aldeia, esperando que alguém pudesse passar e jogar-lhes um naco de pão, dar-lhes uma esmola para alimentação. Mas aquele dia em especial, o grande médico de nossas almas iria passar por ali. E os 10 homens, quando viram um homem Nazareno na frente, acompanhado de uma turba, eles que já haviam ouvido falar de Jesus, que devolvia a vista aos cegos, fazia andar aos paralíticos e curava os enfermos, se prostraram aos pés de Jesus, pedindo: Senhor, limpa-nos as feridas. E Jesus, tomado de íntima compaixão, estendeu as mãos em direção àqueles 10 homens e lhes disse: Ide agora e mostrai-vos aos sacerdotes, porque estáis curados. Aqueles 10 homens se levantaram do chão e foram em direção à cidade para se mostrar aos sacerdotes. Naquele tempo havia uma lei mosaica no Antigo Testamento que dizia que quando uma pessoa fosse considerada leprosa imunda, ela deveria ser retirada do convívio dos seus. Mas se por acaso aquele leprosa, aquela ferida se cicatrizasse, se não fosse lepra, eles tinham a possibilidade de voltar ao convívio com a sociedade, desde que se mostrassem aos sacerdotes. Era muito comum naquela época uma pessoa aparecer com uma dermatose de pele, uma irritação qualquer, e os sacerdotes dizerem: é lepra. E a pessoa era jogada
imundos. Mas aqueles homens que realmente eram leprosos, eles foram ao sacerdote conforme mandava a lei e perceberam no caminho que as feridas haviam cicatrizado, o glaucoma e tracoma dos olhos que escorriam pus haviam cicatrizado, e eles ficam felizes e contentes porque agora estavam salvos. Mas entre aqueles 10 leprosos havia um samaritano, o homem que era desprezado pelo povo. E ele, quando veio que as feridas sumiram do seu corpo, ele desejou, ao invés de ir ao sacerdote, retornar para agradecer a Jesus. E ele começa a procurar Jesus por aquelas estradas ermas e poerentas da Galileia, e vai encontrá-lo um pouco distante de onde ele o havia visto pela primeira vez, e jogando a sua face na terra, aquele homem choroso dizia a Jesus: muito obrigado, Senhor, porque me devolveste a vida. Jesus, que conhece profundamente todos nós, abaixou, levantou o homem, olhou profundamente nos seus olhos e lhe disse: mas não eram 10 os leprosos? Onde estão os outros 9? E o homem, que era consciente, não delatando os seus amigos, disse que não sabia, mas que ele havia voltado para agradecer. E Jesus então vai lhe dizer: vai, homem, porque a tua fé te curou. As tradições espirituais, através de diversos médiuns, vão nos dizer que os 9 leprosos, aqueles que não retornaram para agradecer a Jesus, voltaram a ter a lepra. E será que voltaram a ser leprosos porque não agradeceram ao Mestre? De certo que não. Jesus está além dos nossos agradecimentos. Eles voltaram a ter a doença porque curaram apenas o exterior. O interno ainda estava chagado e manifestou-se novamente através da lepra. Quantas vezes procuramos os médicos terrenos, tomamos o medicamento, fazemos a cirurgia e daqui a pouco a doença retorna, e às vezes pior, é porque não nos curamos interiormente. A cura foi apenas aparente, exterior, e é por isso que a doutrina espírita vem nos demonstrar a importância de trabalharmos as causas, e vem nos mostrar a fé e o merecimento. Aquele leproso curado, samaritano, que voltou para agradecer, ele tinha o real merecimento de ser curado interiormente, porque desejou firmemente. Aí está presente o terceiro item, o terceiro fator, a vontade. A vontade, ela nos faz caminhar. A vontade, ela nos faz atingir os nossos objetivos e os nossos ideais. Mas muitos perguntarão: quem é que não tem vontade de se curar? Quem é que está doente e não quer encontrar a cura para o seu mal? Inconscientemente, muitas criaturas adoram estar doentes. Existem aquelas que são hipocondríacas, que têm mania de doença, de remédio, mas também existem aquelas que preferem estar doentes porque a doença, ela cria compaixão nas pessoas. Quantos entes queridos, familiares, desenvolvem doenças para chamar a atenção dos seus, porque acreditam não ser amados? São os psicólogos que dizem: não são palavras nossas. Quantas pessoas desenvolvem as enfermidades para criar no coração do outro dó, pena, comiseração? Porque na nossa sociedade, aquele que está doente não precisa trabalhar, tem que trabalhar.
precisa amar a ninguém, tem que ser amado, porque está doente. São os equívocos que nós ainda desenvolvemos dentro do nosso coração. Um cancerologista americano chamado Barney Siegel, ele desenvolveu um trabalho notável com seus pacientes, aqueles que o procuravam com câncer avançado ou câncer no início, através da avaliação do comportamento deles quando chegavam ao consultório. Ele vai dizer que todas as vezes quando recebe um paciente em seu consultório, logo após fazer a bateria de exames, saber qual é o estágio da doença do câncer, ele faz uma pergunta para o seu paciente. Qual tipo de tratamento que você gostaria de ser submetido? A cirurgia, a quimioterapia ou o apoio psicológico? Segundo este estudioso, de acordo com a resposta do seu paciente, ele faz a anamnese se aquele paciente tem autoestima ou se ele está com baixa autoestima. Se ele se ama ou se ele, na verdade, está desejoso de ser livre da doença, não querendo encontrar a causa verdadeira do seu mal. E quando o paciente diz, doutor, eu quero cirurgia, segundo Siegel, aquela pessoa está em baixa autoestima. Ela precisa desenvolver o auto-amor, porque ela acredita que fazendo a cirurgia vai extirpar o mal de si e ficar curada. Ela quer se ver livre da doença o mais rápido possível. Não quer entender a mensagem que a doença vai trazer para ela, porque toda doença traz uma mensagem para nós. Se o paciente diz, doutor, eu quero quimioterapia, ele vai notar que o paciente está com autoestima, mas que ainda precisa melhorar um pouco nas suas condições interiores. Mas se o paciente diz, doutor, eu quero um apoio psicológico, ele acha notável. Porque aquele paciente, ele tem autoestima, ele se ama e ele quer entender o processo enfermiço para encontrar a sua cura real. É claro que o Dr. Barney Siegel, com a sua experiência larga, ele vai dar ao seu paciente o mecanismo que melhor lhe for destinado. Se o paciente escolher o apoio psicológico, mas ele precisa de uma cirurgia imediata, será feita. Mas ele faz o questionamento para entender a mente do seu paciente. Porque a nossa mente é tudo. Pensamento é vida. Tudo aquilo que pensamos, criamos a nossa volta. E ele vai fazer um estudo de caso muito interessante. Porque certo dia, ele recebeu um paciente no seu consultório, que ao assentar-se de frente a ele e começou a relatar os seus problemas de saúde, com a sua experiência, o Dr. Siegel notou que aquele homem já estava no estágio muito avançado da doença, talvez até uma metástase. Eram tantas dores que ele sentia, mas ele não podia dar o diagnóstico antes de fazer os exames. Ele mandou que o paciente fizesse todos os exames, o paciente fez, e no dia e na hora marcados lá estava o paciente. Então, o Dr. Barney Siegel feliz, pegou o resultado e disse a ele, o Senhor não tem nada. Nós fizemos essa bateria de exames e graças a Deus o Senhor não tem nada. O homem levantou-se da cadeira com raiva, colocou a mão sobre a face do Dr. Barney Siegel e lhe disse, o Senhor me faz gastar essa fortuna com exames para lhe dizer que não tem nada. Adorava ser doente.
queria ter doença, reclamava do dinheiro que havia gastado para os exames, não descobriu nada, mas queria ser descoberto, queria ser doente. Era uma criatura profundamente infeliz. Mas o Dr. Burns vai nos contar uma experiência que nos comove. Certo dia, ele recebeu no seu consultório uma paciente que estava em estado lastimável. Ela já trazia toda a bateria de exames, ela já havia procurado diversos médicos cancerologistas. E porque ele é um dos melhores dos Estados Unidos, ela foi a ele como a sua última esperança. Ela mostrou para ele os exames, ele, ao olhá-los com a sua experiência, ele nem pediu para que ela fizesse novos exames. E disse para ela, infelizmente, eu preciso te dizer, no seu caso, não temos nada para fazer. Ela olhou para ele, a metástase já havia se espalhado por todo o corpo. E então ela disse, mas doutor, o Senhor era a minha última esperança. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Pois não, senhora. Se por acaso o Senhor pudesse fazer uma probabilidade da minha cura, qual seria? Ele ficou desconcertado, pensou e disse, se eu pudesse fazer uma probabilidade, eu diria que o seu caso é 1 em 1 milhão. Ela levantou-se com os olhos cheios de lágrimas e lhe disse, comece agora o meu tratamento, porque eu serei 1 em 1 milhão. E realmente, aquela mulher extraordinária que batia as portas do Dr. Burns Siegel lhe traria a demonstração da vontade. Quando nós queremos, nós podemos conseguir. Ela fez o tratamento por longos meses, teve uma sobrevida, veio a falecer em virtude do câncer, mas estava enferma no estado saudável. Muitas pessoas estão aparentemente sadias, mas perfeitamente enfermas dentro de si. Outras estão enfermas, mas no estado saudável da vida, entendendo a doença, entendendo a mensagem que quer passar. Nós tivemos a oportunidade de conhecer nessa existência um homem extraordinário, divulgador do Evangelho de Jesus da cidade de Ituiutaba, Jerônimo Mendonça, chamado o Gigante Deitado. Quando ele esteve em Belo Horizonte, realizando a divulgação do Evangelho de Jesus, nós nos comovemos. Era um homem tetraplégico, não movia nenhum membro do seu corpo, a não ser os olhos e a boca. Cego das 2 vistas. O microfone pendurado sobre a sua boca e ele cantava o Evangelho de Jesus. E ali no palco do grupo da Fraternidade Espírita Irmã Sheila, no bairro Floresta, em Belo Horizonte, ele disse, nós não nos esqueçamos jamais. Pessoas vêm a mim me visitar e reclamam de unha encravada. Pessoas vêm a mim e reclamam de mal-estar gástrico por haverem se alimentado em demasia. Será que não me veem? E nós não vemos. Porque sempre a nossa doença é a maior. Sempre a nossa dor é a mais doída. Nós não conseguimos enxergar no outro as suas dores, as suas aflições. O Evangelho de Jesus nos diz que quando nós buscamos, nós achamos. Quando nós batemos, a porta se abre. Quando nós pedimos, nós obtemos. É necessário dar o primeiro passo. E a doutrina espírita larga o nosso conhecimento acerca dessa proposta de Jesus
dizendo que é preciso nós termos o merecimento, a fé e a vontade. Mas nós gostaríamos de finalizar a nossa participação nessa noite, junto das senhoras e senhores, com uma cura real, que talvez seja na história universal uma das maiores curas realizadas por Jesus e que não está relatada no Evangelho. Essa cura, ela foi trazida pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Amélia Rodrigues, no livro Luz do Mundo, e que vai demonstrar o que é verdadeiramente a cura real em nossa vida. Conta-nos a benfeitora espiritual que naquela tarde o sol esplendoroso no céu de Roma, duas nobres damas encontravam-se no imenso jardim da sua mansão. Entre elas era travado um diálogo, porque Miriam, romana, adorava os deuses de Roma, fazia oferendas dentro do seu lar, para que ele pudesse atender os seus pedidos. E Lavínia, que já há alguns meses estava hospedada em sua casa, sempre não participava daquelas oferendas. E naquele colóquio entre as duas, naquele diálogo amistoso, eis que Miriam comenta com Lavínia a respeito dos cristãos. Ela vai dizer que não pode conceder uma glosa de homens e de mulheres, renegar os deuses de Roma para seguir um tal Galileu, um homem que morreu crucificado, um homem que deixou seus seguidores e que todos eles estavam morrendo após ele. Que mestre era esse que ensinava apenas a morrer? Que mestre era esse que havia abandonado os seus seguidores? Lavínia escuta com muita atenção que Miriam dizia, uma consequente nas suas palavras. E Miriam continuava a dizer exaltada, dizem que esses homens não trabalham, dizem que esses homens não fazem nada a não ser andar pelas estradas, a pregar o evangelho de amor. Que homens são esses? E Lavínia, ao escutar aquelas injustiças a respeito de Jesus, ela começa a dizer à sua amiga, com muita cautela, com muito cuidado e respeito, minha senhora, as coisas não acontecem muito dessa forma. Os seguidores de Jesus são honestos, são homens que pagam seus impostos, são trabalhadores, homens simples, pescadores, mercadores, que buscam com seu suor o sustento. Eles entregaram a sua vida a Jesus para poder divulgar esse amor, esse perdão que tanto faz falta ao nosso coração. Naqueles instantes em que Lavínia dizia sobre os seguidores de Jesus, Miriam ficou assustada e lhe disse, mas parece que tu és uma das seguidoras desse homem. Por acaso tu és também cristã? Lavínia abaixou a cabeça e disse, sim, senhora, eu sou. Ela disse, como te tu hospedas da minha casa e é seguidora desse homem, por acaso você o conheceu? Sim, eu conheci. Aquele instante, Miriam olhou com os olhos arregalados para sua amiga e lhe disse, você o conheceu? Sim, eu conheci. E quando você o conheceu, você já era? Sim, eu já era paralítica. Quando eu conheci Jesus, eu já era paralítica. Mas ele não te curou,
Senhora, desejas saber a minha história? Eu vou te contar. E na tela da memória, Lavínia vai retornar no tempo da sua juventude, quando Erguia, bela, era uma jovem que chamava a atenção na sua região. Era dada às artes, adorava tocar cítara e cantar. A sua voz era maviosa. E ela então vai contar a minha, dizendo: eu estava me preparando para o campeonato que ia ter em Cesareia de Filipe. Todos os músicos da região se preparavam desde muitos meses para aquela apresentação memorável onde haveria um ganhador. Desde há muito eu treinei na cítara, escolhi uma bela canção para cantar aqueles corações. Mas quando faltavam apenas 2 semanas para o grande festival, eu acordei pela manhã, tentei levantar-me da cama, mas eu não movia as minhas pernas. Algo estranho, eu gritei pela minha mãe, ela veio correndo, e eu disse: mamãe, as minhas pernas não se movem. Filha, tenta mexê-las. Não consigo, mamãe. Mamãe chamou os meus irmãos, eles vieram correndo, tentaram mover a minha perna, mas elas estavam endurecidas, e o grande pavor tomou conta do meu coração. Os meus irmãos chamaram o médico local para me examinar, e o diagnóstico veio com uma lâmina a cortar meu coração. Tu estás paralítica. Não há o que fazer por ti. Os meus sonhos de juventude, o festival da canção, o que seria de mim? Uma dor inenarrável invadiu meu ser, o meu coração, e eu não sabia mais o que fazer da minha vida, prostrada em cima da cama. Os meus irmãos me carregavam no colo, para aqui, para colar dentro de casa. Eu não queria sair à rua para não ser vista. E a cítara é o meu instrumento. Eu mandei trancar dentro de um armário, porque não queria vê-la. Os dias se passaram. E um dia, quando eu estava chorosa na minha cama, alguém chegou em minha casa dizendo que um certo Galileu, um homem nazareno, andava por aquelas estradas fazendo maravilhas. Ele era a minha esperança, ele era a minha esperança de poder devolver as minhas pernas à movimentação, a fim de que eu pudesse ir ao encontro dos meus sonhos e dos meus ideais. Soube que ele estaria na casa de Simão Pedro, na cidade de Cafarnaum. E eu roguei aos meus irmãos: leva-me até ele, porque eu tenho certeza que esse homem me curará. Eles me levaram. Quando nós chegamos na praia, onde ficava o casebre do apóstolo de Jesus, Simão Pedro, a multidão contornava. Quantos eram esses estropiados, cegos, mudos, leprosos, que ali se encontravam? Todos queriam ser curados. Os meus irmãos, com braços fortes, foram pedindo licença no meio da multidão, e eu consegui chegar até a pequena saleta onde Jesus se encontrava. Nós entramos para dentro da casa, alguém se levantou de uma cadeira despassada de palha. Eu fui colocada em cima dela, e quando eu olhei para a frente, ali estava ele, o médico Rabi. Que homem era aquele? Um homem diferente de todos os outros que meus olhos já viram. Os cabelos partidos ao meio, que se misturavam com a sua barba espessa.
os zigomas da face salientes, os olhos como duas estrelas incrustadas em sua face. O homem era puro amor. Ele endereçou seu olhar a mim. Eu estremeci. A passos lentos ele veio em minha direção, tocou nas minhas mãos e me disse: Lavínia, o que tu queres de mim? Eu fiquei irritada, olhava para ele e dizia: mas tu me conheces? Tu sabes quem sou? Ergo bonus pastor sou. Eu sou o bom pastor e conheço a todas as minhas ovelhas. Lavínia, o que queres tu de mim? Ah, Senhor, o meu maior sonho é voltar a andar. Eu quero levantar-me do chão para caminhar, voltar a ter os meus sonhos de juventude idealizados e concretizados através do meu dom de cantar. Eu toco cítara, tenho tantos anseios, Senhor, devolva as minhas pernas, que elas se tornem sãs novamente. Lavínia, hoje eu quero te dar algo mais importante do que amar. Silenciou e se afastou de mim. Eu fiquei a meditar. O que existe de mais importante para mim do que amar? Eu fechei os olhos e comecei a meditar. O que mais importante para mim do que voltar a amar? São os meus sonhos, os meus ideais. E eu não vi o tempo passar. A tarde avançou, a noite chegou. A multidão adentrava ao lado. Jesus realizando as maravilhas, fazendo com que aqueles homens vissem, que aqueles paralíticos andassem. E eu, de olhos fechados, continuava a pensar: o que será mais importante para mim do que andar? Quando eu abri os olhos, onde estava Jesus? A noite chegara sem preâmbulos, e ele sequer se dirigiu a palavra a mim. Quem estava na palestra era o seu apóstolo Simão e os meus irmãos. Eu então perguntei: onde está Jesus? Ele se foi. Ele já partiu da cidade, foi da Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro. E eu disse então para Simão: mas ele me prometeu dar-me algo que era mais importante do que voltar a andar. Será que seu mestre não tem palavra? Simão Pedro ficou em silêncio. Não podia responder por Jesus. E então eu olhei para os meus irmãos e disse, com a voz entrecortada pelo rancor e pela mágoa: leva-me daqui. Eu nunca mais quero escutar falar deste homem. Os meus irmãos me levaram para casa e a dor e o sofrimento se abateram sobre o meu ser. Até que um dia a notícia chegou de que Jesus havia sido crucificado. Por dentro, eu me senti vingada. Eu odiei com todas as forças do meu ser. Ele havia me prometido algo mais importante do que andar. Mas à medida que o tempo passou, daquela notícia que eu recebera, algo estranho mudou muito dentro de mim. Eu comecei a pensar e a refletir. Uma saudade imensa daquele homem que eu havia visto uma única vez veio no meu coração. Eu me recordei daquele dia, na beira da praia, que cheguei, a multidão estava em volta da casa de Simão. E então eu pedi aos meus irmãos: leva-me de volta a Cafarnaum. Eu preciso ir até a casa de Simão. Eles me levaram
Antes de sair, eu disse: abram o armário e retirem dali a minha cítara. Eu desejo levá-la comigo. Eu fui levada, e quando cheguei ali em Cafarnaum, estava Simão Pedro, aquele homem alquebrado pela idade, pregando o Evangelho de Jesus para alguns homens e mulheres que ali se encontravam, também crianças. Os meus irmãos me colocaram sobre as alianças, eu olhava ao mar, as ondas que vinham e iam, e de repente uma vontade imensa de tocar a cítara. Eu peguei e comecei a dedilhar uma bela canção. A minha voz se abriu e eu comecei a saltear uma canção. As crianças vieram em volta de mim, sorrindo. Aqueles ditosos, aqueles homens e mulheres que traziam as suas lágrimas nos olhos, se aproximaram de mim. E agora estava estampada na face deles a gratidão. Estava estampada nos olhos deles a felicidade, uma alegria sem fim. E Simão aproximou-se de mim, beijou na minha testa e me disse: Lavinha, que bom que você veio. Que bom que você está aqui conosco. Volte sempre. E agora, Lavinha estava de volta no jardim com a sua amiga Miriam. Miriam estava impassível. Da mesma forma, no seu semblante, do início da história permanecia no fim. E então Lavinha disse para ela: minha amiga, eu te digo que encontrei a cura real. O que era mais importante para mim não era voltar a andar, mas era levar as criaturas do consolo para as suas dores. Era ser a intermediária da alegria, através da canção, através da música, para que eu pudesse tocar aqueles corações sofridos. E foi ajudando a estes seres em desalinho, em desequilíbrio, que eu encontrei a minha paz. E hoje posso dizer, Miriam, que eu estou curada interiormente. Miriam olhou com ela com desdém e lhe disse: se você encontrou a sua cura real, eu não sei. Mas eu acredito nesse seu mestre, de forma alguma eu creio. E a Amélia Rodrigues termina a história deixando-nos uma bela reflexão, porque muitos de nós, ainda vendo, não cremos. Muitos de nós, quando a vida nos favorece diversas possibilidades, para que nós creiamos que Deus está presente nela, que Jesus está planejando recursos em favor de todos nós, mesmo assim, nós ainda não cremos. Somos tal qual Tomé, que precisou de ver para crer, e talvez piores do que ele, porque ao nosso tempo mesmo vendo, ainda continuamos a não crer como Miriam da história. Mas essa noite aqui reunidos, em que tentamos estudar e compreender que seja a verdadeira cor real, desejamos aos corações amigos que aqui se encontram presentes, possamos retornar aos nossos lares, levando essas vibrações de paz, de harmonia que aqui podemos sentir. Durante essa semana, conforme nós dissemos, pelas cidades que passamos, a nossa querida Maria Dolores, o espírito que quando na terra foi uma poetisa, escrevendo anteriormente alguns poemas na mediunidade intuitiva, pela mediunidade intuitiva do nosso companheiro Charles, falou acerca dessas curas narradas do Evangelho.
e sobre o livro A Cura Real ela escreveu. No interior da sinagoga, Jesus despertava as criaturas, sem formalidades nem togas, distribuindo as suas curas. Trazia ao guardar o sábado o entendimento novo de que, em nome do Pai, aliviava o fardo do povo. Lavava as feridas da morféia, devolvia as vistas aos cegos, erguendo toda a Galileia que aceitasse o chamado do amor. Quando Jesus sorriu, um clarão de luz se fez, em favor dos sofredores, o remédio da lucidez. Resgata do fundo belas aptidões, cegos enxergaram, mudos discursaram, e surdos se alegraram com doadas canções. Coxos caminharam e obsidiados recobraram a paz. Pelas sinagogas, os montes, nas praças, esparcia o Mestre as suas graças, como filho em quem Deus se compraz. Era o holocausto do amor, que se entregava em virtude ao coração de um povo rude, em nome do Criador. Maria Dolores. Que Jesus nos abençoe e nos envolva em vibrações de amor e de paz. Muito obrigado. Vamos agradecer ao nosso irmão, o carinho, nos honrado com a sua presença. E o nosso irmão faça a sua prece. Bom, então, nós vamos finalizar essa reunião, esse encontro em que meditamos bastante sobre as coisas de Jesus. Nós vamos, nesse momento, agradecer a Deus, nós vamos agradecer a Jesus, e nós vamos, do fundo da nossa alma, Senhor, nesse instante, rogar a Ti. Porque há ainda, Senhor, muitas chagas, muitas feridas, muitos tumores, ainda envolvem o nosso espírito. Mas nós lhe rogamos, Senhor, que a Tua presença ajuda-nos, Mestre. Ajuda-nos, Senhor, porque sem Ti as dores são maiores, as tristezas, as infelicidades, Senhor. Aproxima, Jesus amado. Se conosco nessa caminhada terrena, Senhor. Ajuda-nos nos passos que ainda temos que dar. Que assim seja. Graças a Deus.